Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o básico, o necessário, o essencial que vocês precisam conhecer para começar a fazer animações no Swing, em Java, tá? Então, aqui a gente tem no Eclipse, né? Vocês devem utilizar o Eclipse como a gente vem utilizando na disciplina. A primeira coisa que vocês precisam fazer é criar um projeto Java, como vocês já aprenderam. Vou criar aqui um projeto animação simples que usa o Java 8, 1.8. Esse projeto está vazio, não tem nada. O que a gente precisa agora é exibir uma janela, que vocês também já devem saber, foi visto em aula, tá? Então a gente clica com o botão direito, a gente precisa de um main para poder executar qualquer coisa no qualquer código que a gente venha colocar. Então aqui eu vou criar uma classe principal, vou dizer que o pacote vai ser terg prj.animação. Isso será esse o pacote. Eu vou colocar aqui o método main nesse pacote. E temos agora aqui um método main que pode ser executado. Vou colocar aqui uma mensagem. E vamos executar. Beleza, temos a seguir o que a gente precisa é criar uma janela, exibir uma janela Swing. Então a gente vai precisar criar um objeto, uma variável do tipo JFrame, que vai ser a nossa janela. Vamos instanciar um JFrame, tá? E vamos exibir essa janela. Tá, perceba que o import aqui, utilizando o Ctrl+, ele já entra automaticamente. Então, se a gente executar esse código, a gente vai ver a janela sendo exibida. Só que na última aula a gente teve aquele problema de memória, que a gente abria e fechava várias janelas, mas a memória do computador ia sendo exaurida. Esse problema é porque a gente não configurou que quando a gente clicasse no xizinho da janela, ele deveria fechar a aplicação, sair da aplicação. Então a gente vai adicionar esse comportamento aqui, através do método default close operation. Então a gente define que a operação padrão, ao fechar a janela, vai ser sair da aplicação. Tudo bem? Então a gente executa esse código aqui. Então a gente vê que tem a saída no console e a nossa janela está aqui, só que ela está faltando o que? Está faltando um tamanho, um título. Então vamos lá, vamos colocar aqui, fechar aqui o console, vou comentar aqui a parte do console e agora eu vou colocar um título. Animação no Swing. E vou colocar um tamanho para a janela. Vou dizer que ela vai ter 500 por 500. Eu vou executar o código. Agora a gente tem uma janela com um tamanho já definido e tem um título bacana aqui. Agora a gente precisa criar um componente nosso e sobrescrever o método paint para colocar o nosso desenho dentro desse método. Então para isso a gente vai fazer o que? A gente vai criar um componente meu canvas, por exemplo. Vou chamar essa variável de mc e vou instanciar ela aqui, por exemplo. Esse mc a gente vai adicionar na janela, tá? O que acontece aqui? Esses erros que vocês estão vendo aqui é porque essa classe ainda não foi criada, mas não tem problema, eu quero mostrar para vocês o que a gente vai fazer agora. A gente vai construir essa classe meu canvas aqui no meu pacote de animação. Então, eu vou criar aqui uma nova classe, vou chamá-la de meu canvas. E essa minha nova classe, ó, perceba que eu consigo definir a variável e instanciá-la com o construtor padrão.
mas eu não posso adicionar numa janela. Por quê? Porque esse meu canvas, ele não é um componente. Ele não está na hierarquia de herança dos componentes do swing. Então, para ele virar um componente do swing, nós temos o quê? Que estender da classe JPanel, tá? Essa classe JPanel é a classe que vem no swing, na biblioteca padrão do Java. Vou mandar realizar aqui o import. E aí a gente vai fazer o quê? A gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, a gente precisa definir um tamanho inicial para o nosso componente. Perceba que aqui ele está reclamando que o dimension, ele não sabe o que é, então a gente tem que realizar um import. E a gente vai sobrescrever o método paint. Aqui nesse método é onde a gente realiza o desenho que a gente quer. Nesse caso aqui, eu vou desenhar um pontinho preto. Utilizando o método fillRect, a posição XY vai ser 50, 50. E a largura e a altura vai ser 10 por 10 pixels, tá? Então aqui eu tenho o meu componente, meu canvas, que ele estende de JPanel, tá? Isso aqui é uma classe, então eu posso ter várias variáveis dessa classe. Aqui eu tenho uma e estou colocando na minha janela, então eu vou executá-la aqui. Então perceba que a gente tem aqui, a gente tem a janela, perceba que a janela ficou preto aqui, no final aqui da saída, tá? Vou executar de novo aqui, ó. Deve ter dado alguma coisa de buffer aí. Mas o que eu tenho? Eu tenho meu componente e tenho meu pontinho preto na posição 50 por 50 e com o tamanho 10 por 10. Beleza? Agora que a gente tem o nosso componente, eu vou comentar para vocês outra coisa. Eu não preciso mais definir esse tamanho de 500 por 500. Eu posso comentar esse tamanho que eu estou definindo e dizer o seguinte: janela se ajuste para um tamanho que seja suficiente para caber os componentes que tem dentro de você. Ou seja, empacote-se e exiba. Então ele vai... a janela vai ter o tamanho necessário para eu ver os componentes que tem dentro dela. Ó, perceba que agora que a janela tem o tamanho que está definido aqui no meu canvas, que é o único componente que ela possui. Então ela vai se ajustar ao tamanho do meu canvas. Beleza. Agora vem, essa é a parte do... isso tudo a gente já viu, é a parte do desenho estático no swing. O que a gente vai fazer agora é fazer a animação. Eu vou passar para vocês as ideias básicas e essenciais para fazer a animação. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer o seguinte: após a gente exibir aqui a janela, a gente precisa fazer um loop. A gente precisa ficar em loop atualizando as informações e os dados que a gente vai em seguida desenhar. Então a gente precisa ficar em loop atualizando a posição desse pontinho, por exemplo. A gente vai fazer esse pontinho se mover e em seguida desenhar essa posição, tá? Como é que a gente consegue isso? Usando o while true, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque existem mais coisas aqui que vocês não estão visualizando. Tem threads, sincronização, a plataforma swing, às vezes ela funciona assincronamente, tá? Então esse while true já adianto para vocês que não funciona, tá? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar utilizar um objeto da biblioteca padrão do Java, que é o timer. Vou chamar aqui de um timer qualquer que eu preciso, tá? E aí eu vou instanciar esse timer. Vou mostrar para vocês de onde vem esse timer. Esse timer, existem alguns timers, tá? Tem um timer que é específico para o swing, mas no caso de animação,
o timer do java.util ele é melhor, tá? Então a gente importa o timer, ele entra aqui nos imports, nas cláusulas imports aqui em cima. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o nosso timer e mandar ele agendar a uma taxa fixa, uma tarefa, que é o quê? Que é o corpo do while, que é atualizar e desenhar. Então a gente vai usar esse método aqui, agende a uma taxa fixa essa tarefa, começando a partir de agora, a cada 25 milissegundos, por exemplo, tá? Agora, essa tarefa aqui, perceba, a gente precisa consegui-la de algum modo. Usando nossos conhecimentos de orientação a objetos, a gente pode ver o quê? Que esse parâmetro task, eu preciso passar uma instância, uma variável que seja do tipo timer task, tá? O que isso significa? Isso significa que eu preciso criar uma classe, que eu vou criar uma classe, tá? Meu loop. Deixa eu colocar aqui. Loop animação. Anima task. Pronto, vai ser anima task. Aqui vai ter o que? O meu loop. Vou criar esse objeto e vou passar esse meu objeto para cá. E essa vai ser minha tarefa. Perceba, isso aqui ainda não funciona, tá? Ele não sabe que classe é essa. A gente não conhece o construtor. A gente vai definir essa tarefa. Então, vamos criar essa classe anima task. Perceba, aqui eu criei minha classe, mas perceba agora que ele já sabe como instanciar uma variável de anima task. Só que aqui ele ainda reclama. Por quê? Porque a anima task não é um timer task. Se vocês perceberem, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar estender essa classe timer task, apertando no teclado Ctrl/, eu já puxo esse timer task aqui, e perceba, agora ele para de reclamar. Por quê? Porque esse anima task, ele herda de um timer task. Então perceba, isso é interessante fazer essa reflexão agora, porque por que vocês aprendem a orientação a objetos? Primeiro porque você já tem um ecossistema de objetos da biblioteca padrão do Java que você acaba se contaminando. Os seus objetos vão ser extensões, vão ser... você vai criar objetos que você vai colocar na hierarquia da biblioteca que já existe, para poder fazer as coisas funcionarem. Então, você sempre cria objetos novos, mas ao mesmo tempo você utiliza as ideias da orientação a objeto da biblioteca padrão do Java. Então, aqui está tudo funcionando. O ponto é o seguinte, o ponto que nesse rapaz aqui, ele ainda tem erro. O erro que ele tem aqui é porque o AnimaTask, ele tem que implementar um método abstrato que ele herdou do TimerTask, que é o método run. Então, vou colocar aqui, ó, adicione o método que não foi implementado ainda. Então, o erro sumiu porque eu preciso sobrescrever esse método run, tá? E nesse método run, eu tenho que fazer o que? O atualiza e o desenha, tá? Perceba que esse aqui é o corpo do while, tá? Esse meu loop, esse método run, ele vai ser executado a cada 25 milésimos de segundo. Então ele já está em loop aqui. E a gente precisa fazer com que ele consiga realmente atualizar, ou seja, atualizar o que preciso for, os dados que preciso for, e em seguida fazer o desenho. Então é o seguinte, eu vou fazer o que? Eu vou pegar o meu componente, vou mandar ele atualizar. Enquanto que eu vou pegar o meu componente e vou mandar ele desenhar.
Mas aí, da onde é que vem esse componente? Esse componente vai ser uma variável de instância, uma variável da classe, que vai ser do tipo meu canvas, ou seja, eu vou pegar algum meu canvas, que eu vou ter essa referência de algum jeito e vou mandar atualizar e desenhar, tá? Observe também que esse meu canvas eu não instancio, eu não vou fazer isso aqui. Por quê? Porque esse componente aqui ele deve vir de fora. Então, eu vou definir aqui no construtor um construtor que recebe. Para eu construir um AnimaTask, eu preciso já ter um componente. Eu não vou criar um componente dentro de AnimaTask. Ele já deve existir fora da existência do AnimaTask. Então, eu vou fazer assim. Perdão, aqui é meu canvas. Então perceba, alguém vai me dizer que canvas é esse e eu armazeno o registro dele, a referência dele. Lembre-se que em Java tudo é referência em meu canvas. E eu simplesmente mando atualizar e desenhar. Só que perceba, o método atualizar ele não existe em variáveis do tipo meu canvas. Então eu venho aqui e vou colocar o método aqui, ó, public void atualizar. Perceba que agora eu consigo chamar o atualizar a partir de um meu canvas. E o desenhar simplesmente vai ser o repaint. É um método que ele já é de um componente típico do Swing. Então esse método já está disponível para objetos da classe meu canvas. Por quê? Porque ele vem aqui do JPanel para cima, da hierarquia superior. Embora ele não esteja definido aqui, mas ele já está presente nessa hierarquia aqui de componentes do Swing. Então veja, eu consigo chamar o meu método atualizar, vou colocar aqui um sysout, só para a gente ver ele funcionando, tá? E o único erro que eu encontro agora para poder a gente executar é o seguinte: a minha variável meu loop, que é do tipo AnimaTask, ela não tem um construtor padrão, tá? O construtor que ela espera receber o meu canvas. E o meu canvas vai ser esse daqui, que eu criei anteriormente e já está adicionado na janela. Perceba que é a mesma variável. Desse modo, se a gente executar aqui, a gente vai ter o que? A gente vai ter um loop em que o atualizar dentro do meu canvas é chamado. Beleza. Agora o que sobra para a gente fazer? Agora que a gente tem o nosso loop, a gente simplesmente vai fazer o seguinte: a gente vai ter o que? Dados. E a gente, a partir desses dados, que pode ser o mapa, o mundo, a posição dos objetos, por exemplo. E a partir desses dados a gente vai fazer o desenho. Por exemplo, aqui eu quero que esse ponto se mova. Então, eu vou, em vez de desenhar sempre uma coisa fixa, eu vou desenhar de acordo com as variáveis x e y. Tá? O que seriam essas variáveis x e y? Seriam meus dados aqui, ó. Seria uma private int x, private int y. Essas duas variáveis representariam a posição do meu quadrado, do meu ponto, né? O valor inicial delas, é importante definir um valor inicial para elas. Seria o que? X igual a 0, x igual a y, que é igual a 0, por exemplo. Então eu começo com o valor 0. Em seguida, eu desenho esse meu quadradinho usando x e y, que é 0. Então vou executar aqui de novo. O pontinho agora está lá em cima. E o método atualizar chamado continua executando aqui, mas não faz nada.
Esse método agora tem que atualizar, modificar o valor de x e y. Modificando o valor de x e y é suficiente para ele modificar aqui o método de desenho. Então, vou fechar aqui. Perceba aqui, ó. Vou colocar aqui um sysout aqui, para vocês perceberem que esses dois métodos estão sendo chamados. Então, ele atualiza os dados, e em seguida dispara o método de desenho, condicionando com os dados que eu tenho. Então, vou fechar aqui. Agora é o seguinte, no método atualizar, eu vou dizer que o x avança 1 e o y avança 1. Ou seja, cada vez que eu atualizar esse chamado, o pontinho, a posição do pontinho é deslocada em diagonal. Então a gente pode ver que o ponto agora vai animando, né? Só que o que está acontecendo? A gente não está limpando a tela, os desenhos estão se acumulando. Então aqui no nosso método Paint a gente deve fazer o que? A gente deve limpar a área de desenho através do método clearRect, que é um retângulo, limpe esse retângulo, né? Que vai ser o que? Que vai ser toda a área disponível do canvas. Então o ponto superior esquerdo do retângulo é 0, 0, e o ponto inferior direito vai ser o que? Vai ser a largura atual do meu canvas mais a altura atual do meu canvas. Então, quando eu executo novamente, eu vejo meu quadrado se deslocando na tela. Tudo bem? Vou remover aqui o system.out. Vou executar de novo. Vocês podem perceber. Não sei se vocês percebem, mas vou executar ele de novo aqui. Ele fica... a animação não fica tão suave. Aí fica dando uns lagzinhos, uns saltos. Observe também o seguinte, ó. Agora eu vou clicar no título da janela e mexer na janela. E a animação fica sempre suave. Vou fazer de novo. Se eu clicar aqui, ó, ela fica sempre suave. Do que se eu não clicar. Tá? Isso acontece porque tem uns mecanismos internos do Swing, toda a interface gráfica, a gente sempre trabalha com threads. Tá? Então a gente precisa, de algum modo, sincronizar esse desenho para que ele seja exibido na tela. Então a gente faz o que? A gente pode colocar aqui no loop principal para dizer para o swing, ou então a gente pode colocar aqui no método repaint, né? Mas eu vou colocar aqui, componente, a gente pega o toolkit, o toolkit é como se fosse os mecanismos do sistema operacional que permitem fazer todo o swing funcionar. E aí eu vou mandar ele sincronizar. Sincronize esse desenho, ou seja, desenha e agora você sincroniza, você realmente faz o desenho na tela. E você só vai para o próximo loop depois que o desenho estiver feito. Então a gente força com que o swing realmente faça o desenho aqui para a memória de vídeo. Com isso, com essa linha aqui, a animação fica mais suave. Independente da gente estar ou não clicando na tela. É isso. Dúvidas? Já sabem. Coloca no Google Sala de Aula, ou então, quarta-feira, a gente tira alguma dúvida por vídeo, por exemplo. É isso, pessoal. Isso aqui é o básico e eu espero que a imaginação de vocês levem vocês a traçar um caminho aí, uma coisa interessante. Tá? Abraço.